humanidade está aguardando. Não há nada mais esperado do que o sinal da volta de Jesus. E a gente estava conversando na semana passada acerca das 70 semanas de Daniel. Gente, quanto mais você vasculha nas escrituras acerca desse assunto, você vai ver que praticamente esse era o assunto da igreja primitiva. A igreja primitiva, está tendo um sonzinho de teclado. Pode tirar para mim? Eu incomodo, gente, com barulho. Ele me tira o foco. Parece que é concorrência. Vamos lá em Daniel 24. Daniel 24. Daniel... Eu vou ler aqui. 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir no santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ou príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros reedificarão, mas os tempos serão angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerra e então determinadas desolações. E ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, na qual será derramada sobre o assolador. Temos alguns pontos aqui, gente. 70 semanas de Israel, 70 semanas de anos. Semanas, essa palavra semanas no original, ela tanto significa semanas, como ela significa esse período, semanas de dias, como semanas de anos. E isso dá um período que teve a primeira semana e teve 62 semanas, dá 69 semanas aí. Quando chega às 69, quando começa isso aqui, ele é muito claro. O anjo, quando dá essa visão para Daniel, é muito específico. E mesmo assim é difícil para poder entender que o Messias chegou naquele período. Ele diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe será 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas. Quando chegar o final dessas semanas, será cortado o ungido, e não será mais. Ele está falando do Messias, é a morte de Jesus. E ele fala assim: e o povo do príncipe que há de vir. Então, nesse texto tem 2 príncipes. Um príncipe é o ungido, que é o Messias, que é o Christos, que é Jesus. E tem um príncipe que há de vir, que ainda que no caso é Tito, general Tito, que é filho do imperador Vespasiano naquele período. E aqui diz que ele será cortado e não houverá mais, não será mais. Isso é a morte de Jesus e a sua ascensão, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa é a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E ele diz assim: seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra e estarão determinadas desolações. Oi? É Daniel. Vamos achar essa passagem? Daniel. Por que a gente está falando sobre esse assunto, irmãos? Porque se você lê Mateus 24, para poder você entender Mateus 24, para você entender Apocalipse, você tem que ler um lado da moeda. Para poder você entender o que está acontecendo hoje, você tem que estar percebido para identificar o sinal da vinda de Cristo.
E por que a gente tem que saber o sinal da vida de Cristo? Alguém está dizendo assim, porque nós somos escapistas. Nós estamos querendo fugir. Não, pelo contrário. Se a gente for conversar aqui, tem tantos assuntos maravilhosos para a gente estudar aqui, você vai entender que há um propósito para a gente estar aqui. Há um propósito para esse tempo que Cristo nos deu até a sua volta. Jesus tinha os seus 12, gente. Jerusalém toda tinha sido impactada. Gente de todas as povos, nações foram impactadas. Só que o mundo inteiro ainda não conhecia Cristo. E gerações precisavam conhecer o Senhor, o Cristo. Há um tempo determinado. Daniel. Deixa eu pegar aqui. Aqui, Daniel capítulo 9. Ok? Aí o do 24 ao 27 é o texto que eu estou lendo. Ele é muito interessante. Ele vai dar as 69, e aí você viu, vai vir a destruição de Jerusalém, vai vir a destruição que foi predita por Jesus também, da destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra, vai acontecer essa desolação. O que é desolação, gente? Desolação é quando não tem mais nada. Israel vai sumir do mapa em 70 depois de Cristo. Ok? Só que o texto continua. E ele diz assim: e ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele está falando deste príncipe, que é uma representação do anticristo. Ele diz: ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Está faltando quantas semanas, irmãos? Diga uma. 7 dias. 7 anos. 7 períodos. Em outras passagens está 1260 mais 1260. Em outras passagens está um período, mais um meio período, mais um período. Está muito explicado. E ele diz assim: mas na metade da semana, diga no meio, fará cessar o sacrifício. Ok, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E até, ele diz, ele dá um fim, até a destruição determinada a qual será derramada sobre o assolador. Primeira coisa que tem que acontecer: destruiu, não destruiu no capítulo anterior? Estava destruído? Aconteceu em 70? Aconteceu. 70 depois de Cristo, já estava 1 ou 2 anos que já estava de cativeiro, já estava, o exército romano estava ao redor de Israel. Israel foi invadida, Jerusalém foi invadida e não ficou pedra sobre pedra do templo. Todo mundo pegou, né? 70? É 70? É 71? É 72? 70. Ok? Ele diz que vai confirmar uma aliança, beleza. Por uma semana, ok. No meio da semana ele vai fazer cessar o quê? Sacrifício. Espera aí. Só pode ser feito o sacrifício em um lugar. Aonde? Aonde? Fale comigo, interajam comigo. É aula hoje, tá? Hoje é aula. Só pode fazer sacrifício em qual lugar? No templo. Diga, o templo. Só pode ser feito sacrifício no templo. E como é que ele diz que depois de um período, ele vai cessar o sacrifício se ele já foi destruído? Das duas umas, irmãos. Ou esse texto, por ser uma linguagem profética, uma linguagem alegórica, ou uma linguagem, vamos botar a palavra alegórica mesmo, né, simbólica, e ele se misturar como se fosse um sonho, e eles não estão falando de momentos distintos, né? Porque quando você vai em sonho, às vezes o começo do sonho está atrás, e depois está lá na frente, e você diz: eu não sei o que aconteceu. Mas o que me parece
está sendo relatado pelo anjo uma cadência de eventos. Ok? Ele dá o início da primeira semana, ele dá o fim, que é a morte ali do ungido, ele dá a destruição por um príncipe que virá de um outro povo, mas ele começa a falar depois que esse príncipe do outro povo fará uma aliança de uma semana, que é a semana que está faltando. Essa semana ela não apareceu ainda. Por quê? Ele diz que na metade dessa semana o sacrifício vai ser cessado e vai haver uma abominação, uma assolação. Quando você fala sobre assolação, e lembrando bem, isso aqui é Daniel, ainda não aconteceu uma coisa que vai acontecer em alguns anos, que vai ser o domínio de Antíoco Epifânio, ok? Um dos generais de Alexandre o Grande, quando morreu, praticamente o mundo era dele. Então o que vai acontecer? Quando ele morre muito cedo, os seus generais vão destruir, vão cortar em pedaços esse reino e cada um vai ficar com uma parte. A parte da Judéia ficou com uma geração que na época dos Macabeus ficou com Antíoco Epifânio. Esse cara era tão terrível que ele suscitou uma ira que foi chamada a Revolta dos Macabeus. Macabeus era uma família, os irmãos Macabeus, e eles levantaram, por quê? Porque ele conseguiu ser tão terrível que ele botou no templo, que já era o templo de Neemias e Esdras que construíram, ele sacrificou um porco lá dentro. Isso ficou marcado no coração dos judeus. Quando Jesus fala lá da frente, quando vocês virem a desolação, ele tá lembrando um fato histórico muito marcante na vida do judeu, que é esse fato que foi a revolta dos Macabeus. Por causa dessa revolta dos Macabeus, e eles venceram, eles pediram a ajuda de alguém que depois foi opressor deles, que foram os romanos, que ainda estavam crescendo, mas eles pediram essa ajuda. Nessa revolta, eles se tornaram os campeões, porque eles expulsaram aqueles hereges e purificaram o templo. De fato, os puros, que são os fariseus, eles cresceram muito nesse período dessa influência, dessa vitória dos Macabeus, porque eles são os protetores da lei, protetores do templo. E o templo era uma coisa muito magnífica na época de Jesus, porque Herodes, o outro herege, né? O Herodes, ele fez esse templo magnífico. Ele foi um rei que, na verdade, era subjugado a Roma, mas foi o rei da Judéia na época de Jesus, que tentou matar Jesus, quando estava recém-nascido, na verdade, 2 anos de idade. Ele fez um templo magnífico. Quando você vê as muralhas, que são os muros das Lamentações, aquela é a muralha externa, é a parte externa, é o muro externo do templo. Não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus falou. O templo é algo, uma das coisas que mais foram contra o próprio Jesus, uma das maiores acusações que tinham com Jesus, porque ele diz, ver este templo, ele começa Mateus 24 falando isso, ver esse templo, porque ele estava dizendo, olha como é magnífico o templo. Ele diz, vê esse templo, pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Eu destruirei e reconstruirei 3 dias. Só que Jesus estava falando deste templo. Em Mateus 24 ele está falando da destruição daquele templo. Por que eu estou falando isso tudo para você? Porque nós não temos ideia de como o templo era importante para o judeu, na época em que aconteceu essas coisas. Na época de Jesus, o templo era o lugar, a morada de Deus. Ele era a coisa mais magnífica no coração da nação judaica. Mas Daniel está dizendo que vai haver um
vai parar o sacrifício no meio. Depois de já ser destruído. 70 depois de Cristo foi destruído. Israel ficou vagando pelas nações. E a palavra é vagando mesmo. Porque ela tinha que ficar igual os judeus, os hebreus, com o cajado, com a sandália pronta, porque qualquer momento eles poderiam ser perseguidos. Várias perseguições houveram na história desde então contra os judeus. Rússia, Espanha, por incrível que pareça, os mouros foram os que mais trataram melhor os judeus. Ali onde é a Espanha hoje. Mas depois que eles foram os mouros eram como eram chamados, muçulmanos. Quando eles foram expulsos de lá, a Igreja Católica, alguém já estudou sobre isso? O cristão novo? Alguém já estudou sobre isso na escola? Nunca estudaram sobre isso na escola? Eles eram convertidos na marra e eram novos cristãos? Já, né? Houve essa perseguição. Nós temos hoje na nossa mente o holocausto, mas muitos holocaustos, muitas coisas terríveis aconteceram com os judeus durante muito tempo. Mas em 1948, em 14 de maio de 1948, a profecia de Isaías 66 se cumpriu. Pega lá comigo Isaías 66. Acharam aí? 66, verso 8. Ok? Para poder haver templo, tinha que ter uma nação. O templo tem que ser em um determinado lugar. Ok? Que é na colina onde foi feito o templo de Salomão, onde foi feito o sacrifício, provavelmente o sacrifício de Isaac seria. Tem um lugar determinado onde é que tem que ser feito o templo. Tem que ser em Israel, tem que ser para os judeus. Aquela região não era mais, aquela região foi gentílica durante todo esse período. Em 1948 aconteceu. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poderia fazer nascer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez. Mas Sião mal sentiu as dores de parto, já deu à luz aos seus filhos. Abriria a madre e faria nascer, diz o Senhor. Faria nascer e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, enchei de alegria por ela, todos que por ela pranteastes. 14 de maio de 1948, pelo veto do brasileiro Oswaldo de Aranha, Israel voltou a ser uma nação. Israel está ali. Houve várias guerras, se você for ver, várias guerras. Guerra dos 6 dias, guerra da independência, guerra do Yom Kippur. Houve várias guerras. Israel está militando desde o primeiro dia. No segundo dia teve batalha. Não estou aqui, não tenho tempo para esse assunto aqui, mas houve muitas batalhas. O Instituto do Templo já está pronto. A tribo que era específica para fazer os sacrifícios já está sendo treinada. Só falta a arca e o templo. Esse cara vai fazer uma aliança de 7 anos. Não tenho como especular para você como vai ser essa aliança. Tem gente que especula que seria o Tratado de Israel, mas desculpa, é muita especulação. Eu vou me ater às Escrituras. Amém? Tenho minha própria opinião contra isso, mas com relação a isso, mas eu vou deixar comigo. Mas a verdade é que haverá, olha o sinal, olha um sinal
Israel vai começar a fazer sacrifícios. E ela só pode fazer sacrifícios no templo. Vai haver uma reconstrução do templo. 1948 se tornou uma nação. Jerusalém foi conquistada, está sob posse de Israel. Os sinais estão aí. E eu queria que tu desse uma pausa e fosse comigo lá em Romanos capítulo 11. Logo depois de Atos dos Apóstolos. Paulo está conversando aqui nesse capítulo 11 acerca... Ele está falando com quem? Paulo está falando com quem, Romanos? Ele está falando com romanos, habitantes de Roma. E é provável que não tenha uma comunidade judaica nesse período que ele escreveu essa carta. E para quem ele destinou essa carta, foi para romanos, né, amado Batista? Ele escreveu para os romanos. Era uma igreja que Paulo não conhecia, que Paulo não tinha visitado. Era uma igreja relativamente nova, estava em Roma. E nesse período houve uma confusão e o imperador Tibério expulsou todo mundo de lá, todos os judeus. Nesse período só um judeu foi para lá, algemado, Paulo, né? E ele estava escrevendo para eles. Então ele está escrevendo para gentios convertidos. Ele não está escrevendo para judeus. Então ele está argumentando, dizendo para eles: ei, ele usa a parábola da videira, ele usa a questão da videira. Alguém já trabalhou aqui com planta, enxertando alguma planta? Alguém já fez? Ali. Oh, rapaz, seu bigode está bonito, homem. O Eladio está com bigode. Como eu vi, você quebra um pedaço da planta e insere um ramo da outra planta, amarra para enxertar. Esse é um tipo de enxerto. E é essa analogia que Paulo está usando aqui. Ele diz assim, ó. Ele está argumentando, ele diz... versículo 19, 11 e 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. No versículo 11, digo, pois... Não. Aqui, versículo 7, vamos lá, para dar o contexto. Que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se a mesa deles um laço e armadilha, tropeço e retribuição. Escureçam-se os olhos deles para que não possam ver. Encurvem-se e continuamente suas costas. Ele está falando dos judeus, que rejeitaram Jesus. Os judeus que rejeitaram, tá, irmãos? Não são todos os judeus. Digo-vos, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Ele não está falando sobre pecado. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para provocar ciúmes neles. Ora, se sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, olha só o que ele está dizendo aqui, ó, versículo 12. Ora, se sua queda é a riqueza do mundo, por que a riqueza do mundo? Tem uma hora que Paulo fala assim, ó, ele desiste de tentar pregar para os judeus. Ele diz, chega, vou para os gentios. Paulo fala isso. Chega, eu vou para os gentios, para os que estão sedentos. E olha o argumento que ele está dizendo. Se a queda do sistema judaico, se a queda dos judeus que não creram em Cristo, é a riqueza do mundo, porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o príncipe, o ungido. Se isso resultou que eu fosse adotado, que você fosse adotado, e na expressão aqui, enxertado, isso é uma riqueza. Porque era para Israel, para pregar para o mundo. De fato, os primeiros apóstolos eram judeus.
Ok? E ele diz assim, ó, quanto mais a sua plenitude. Paulo tinha no íntimo do coração dele que Israel se converteria. E ele sempre dizia, eu vou servir aqui os irmãos para que de alguma maneira possa salvar alguns dos judeus. Paulo ama Israel porque ele sente o coração de Deus por Israel. Só que há uma teologia que descarta, eu não estou fazendo aqui uma teologia judaizante, tá, irmãos? Antes que alguém venha dizer, o pastor está pregando o judaísmo na igreja, porque os homens querem se circuncidar aqui? Não? Não? Eu também não. Então, vamos continuar como nós estamos. Não estou falando sobre isso, mas para você entender o que está acontecendo e para você discernir os sinais do que está vindo e do que está acontecendo e de onde nós estamos neste relógio de Deus, você tem que olhar para Israel. Aí você diz, mas o Israel não é apaixonado por Jesus. Paulo está dizendo aqui, ó. Paulo diz, ó, convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei meu ministério, para ver se de alguma maneira posso provocar ciúme no meu povo e salvar algum deles. Versículo 15, pois pela sua rejeição e reconciliação, é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, também a mansa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira braba, fores enxertado, ele está usando o termo. Versículo 21. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupe a ti também. Versículo 23. Também ele, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para tornar a enxertar. Versículo 25. Não quero, irmãos, ignoreis o segredo, para que não se tornem presunçosos. Paulo estava preocupado que essa igreja, achando, eles rejeitaram Jesus. E, de fato, a igreja, durante alguns séculos, perseguiu os judeus. Perseguiu eles. Ele diz, para que não sejam presunçosos, ele diz assim, que o endurecimento que veio em parte de Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado. Ele está dizendo que tem um tempo final para a plenitude dos gentios. Está assim na sua Bíblia? Versículo 25. Está assim na sua Bíblia? Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Ele abre parênteses. Para que não se tornem presunçosos. Tem um motivo. Que o endurecimento que veio em parte a Israel, ele não diz que é todo mundo, mas os que não creram, até, ele está me dando uma coisa, até que a plenitude dos gentios tenha chegado. Tem um tempo que só Deus sabe qual é, isso é muito específico, da plenitude dos gentios. Quem é gentio aqui nessa questão? Somos nós. Era a comunidade gentílica, como era a comunidade grega naquela época. Mas isso se aplica a nós. Ok? Há um tempo... Posso mudar essa palavra de gentil para a igreja agora? Porque a comunidade messiânica, o judeu messiânico também é igreja. Eu creio nisso. Mas vamos colocar aqui que a igreja ocidental, a igreja gentílica, a herança desse ministério de Paulo, ok? Que chegou até nós, tem um tempo. E aí que a gente tem a questão que é chamado do hiato. A igreja tem um hiato. O que é esse hiato? É um parêntese. É um período da 69ª semana para a última semana de Daniel. Há um hiato aí. Há um espaço que é definido para uma coisa específica. Que Deus está tratando exclusivamente com os gentios. Mas Ele não esqueceu Israel. Ok? Olha o que ele continua dizendo aqui, ó. Assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.
Zacarias tem uma profecia de que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e vai entrar pela Porta Dourada, e os judeus que vão estar lá, e aqui é muito específico para a comunidade judaica, verão e dirão: quem é esse? Ele dizer: eu sou irmão de vocês. Vou dar a minha versão aqui, né? Olha minhas mãos furadas na casa dos meus irmãos. E eles vão receber. Essa é a redenção de Israel. Deus não esqueceu o primeiro filho. Deus não esqueceu sua aliança com Abraão, com a sua aliança com Davi. Para a gente falar sobre tribulação e aprender sobre pré-tribulacionismo, médio-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, a gente tem que entender para que é esse período. Quando a gente olha o livro de Apocalipse, a gente fica com medo. Não, Deus está fazendo isso para esmagar as uvas. É verdade, tem um esmagamento de uvas ali, sim, tem um sinal para isso. Mas é um terror, e o inferno tem feito a gente ter medo do futuro. O inferno tem, por causa da ignorância. A gente perece por causa da ignorância. Por causa da ignorância a gente tem medo do futuro. Tem medo do que tem pela frente. E algumas pessoas dizem assim, ó. Eu me lembro quando me converti, e eu vim do encontro. Alguém já fez encontro? Todo mundo já fez um encontro aqui? Eu vim do encontro, eu encontrei com Jesus. Saía de lá, meu irmão, virei apaixonado por Jesus. Aí fui fazer um reencontro. Voltei de lá, meu irmão, onde tinha oração, a oração das senhoras de 5 horas da manhã, oração das tabitas, oração de onde tivesse oração, eu queria estar no meio. Porque eu queria mais daquele fogo que encheu dentro do meu coração. Uma coisa que eu nunca senti, uma coisa que eu nunca vi, que minha mente não conseguia explicar. Fogo do Espírito Santo, o Pentecoste veio sobre mim. Mas alguém chegou comigo e disse: aproveita, porque daqui a pouco se passa. Dentro da igreja. Banho de água fria. Parece que a gente fica com vergonha de buscar Jesus. Parece que a gente fica com vergonha. Isso para o novo da fé é terrível. Porque parece que a gente fica com vergonha. Parece que a gente está sendo infantil. É igual você dizer assim: eu estou com um casamento lindo. Não. Depois dos 7 anos, isso vai acabar. Tem a maldição dos 7 anos. Vai para lá, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, não. Isso não me parou, não, irmãos. Isso vai ficar mais maluco. Porque eu preciso desse Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Rapaz, o Espírito Santo, não, deixa o Senhor ali. O que eu estou querendo dizer é que o Apocalipse é uma revelação de esperança. Mas é porque o diabo vai soltar o outro diabo. Vai soltar o anticristo, e vai ser um tempo terrível, e Deus vai ficar lá em cima só comendo pipoca. Não, gente. Assim, não é assim, não é esse o olhar. A Bíblia está cheia. Olha só, gente, por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque é uma questão de visão. Se você acha que o pior já passou, como alguns estão dizendo aí, e se você for olhar nas Escrituras, quase todos esses ensinos são para dizer, Paulo estava falando e está dizendo, alguns estão dizendo que Jesus já voltou. Alguns estão dizendo que Jesus já voltou para os seus e pronto. Alguns estão dizendo que quem ficou já era. Era esse o ensino que estava tendo dito. Alguns estão dizendo que se você morrer, você não vai voltar com Jesus. Gente, tem uma parábola que é muito punk, que é a parábola das noivas. Você lembra? 5 noivas prudentes, 5 noivas nessas. Tem uma interpretação sobre isso que é meio polêmica, eu não vou citar aqui. Mas o fato é que aquelas mulheres, quando o noivo veio, há aquelas que estão preparadas para esse retorno do noivo. É engraçado, é logo em seguida do sermão profético de Mateus 24. A minha pergunta é:
Tem tanta importância assim quando Jesus vai voltar? Não, Cláudio, você não se preocupa com isso não. Sim, ele diz, olha os sinais, porque ele virá como um ladrão da noite. Mas a igreja, ela vai perceber esse retorno. E vai estar preparada para esse retorno. Porque, irmãos, se eu estou preparado, se hoje você recebe uma proposta para ir para ser missionário lá em... Deixa eu ver um lugar bem bonito. Diz um lugar bem bonito aí, pastor. Em Santa Catarina, né? Lá em Florianópolis, cidade lindíssima, amo Santa Catarinense. Lá em Florianópolis, com uma no meio da montanha ali, que eu vi umas casas que ficam ali no meio da montanha ali, ela construída na montanha, com aquele bosque ao redor, aquela coisa lindíssima, aquele mar lindo, ok? Ganhando lá os seus 50 mil reais por mês. Qual é a primeira coisa que você estava fazendo? Disse, olha, tu vai sair daqui uma semana. Disse, olha, meu irmão, pode ficar com esse sapato, leva esse sapato para ti, pode ficar com esse casaco, já começa a vender as coisas, a minha mala já está pronta amanhã. Você não estaria, não? Hein? E é isso que é. Só que essa mala que está pronta amanhã, eu estou botando a minha casa em dia. Agora, se eu acho que ele não irá voltar, ou que ele vai tardar em voltar, e toda vez que Jesus usa uma parábola e usa a palavra, ele achou que o seu mestre ia tardar, o negócio não ficou bonito. Se você acha que Jesus vai tardar ainda, não, porque Jesus não veio no meu tempo. Lembra-se disso Noé, tá? Casavam e se davam em casamentos, mas teve um momento que a arca ficou pronta, que ela fechou e veio o dilúvio. Não é escapismo, é promessa. E é por isso que a gente resiste na fé, porque a gente tem uma visão do que vem pela frente. A gente tem que saber por que você tem que pregar para Jesus para alguém? Salvação, volta de Jesus, não é não? Se aqui é o fim, se não tem retorno, se não vai ter volta de Jesus, se Jesus vai voltar só para uma igreja que já vai ter conquistado tudo, mas vai demorar. Porque se a gente for na expectativa que a igreja vai ser a solução, biblicamente isso não existe. Pela palavra da sua boca, a besta e o anticristo vão ser derrotados. Pela palavra da boca do cavaleiro branco, na qual sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Senhor Jesus Cristo que é o vencedor, e Ele vem resgatar sua noiva. É Ele que vem resgatar nós. Mas é para a gente ficar escondido? Não. É para a gente avançar igual o fermento que leva da massa. É para a gente estar em todos os lugares, sim, mas pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, apresentando o Evangelho para as pessoas. Porque vai haver um dia de julgamento, haverá 2 dias de julgamento sobre as Escrituras. Há o julgamento da igreja e há o julgamento dos povos. Ouviu aquela parábola dos bodes e das ovelhas? Jesus chega com um grupo e diz assim, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava sozinho, você foi me visitar, eu estava com frio, você me cobriu. O que aquela pessoa falou? Jesus, eu fiz outras coisas ainda. Eu sei que o senhor não adotou tudo, mas eu fui o cara. Não, sabe o que ele fala? Quando? Quando eu fiz isso? Aquele cara não conhecia Jesus. Quando ele fala com outro grupo, que ele denomina os bodes, eu tive sede e tu não me deu de beber. Eu tive fome e tu não me deu de comer. Quando? Quando o senhor teve fome e eu não lhe dei de comer? Julgamento dos povos. Julgamento da igreja é: o Senhor voltará e vai prestar conta dos seus talentos. O Senhor voltará e vai tratar com o mordomo. O Senhor voltará e vai verificar quantos talentos você teve. Teve 5, Senhor, eu tive 5 e botei mais 5. Servo bom e fiel, entra no descanso. Porque no pouco fosse fiel. Sabe o que é interessante dessa passagem? Que o que ganha 5
e multiplica por 5, foi o cara que mais fez, ele disse, no pouco fosse fiel. Imagine o muito que deve ser para o Senhor Jesus. Sobre o muito te colocarei. O texto de Tessalonicenses diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor. Quase todas as passagens estão dizendo a vinda. Só que aí você diz assim, pastor, isso foi escrito quando? Essas cartas de Paulo foram escritas até 70 depois de Cristo, antes de Cristo. Porque Paulo foi decapitado nessa década. Provavelmente no ano 70 Paulo foi decapitado. Quem que estava ainda? Provavelmente só João. O problema é que no livro de João, que João escreveu, que é a Revelação, está escrito assim, ó. No capítulo 5. Olha só, pega o capítulo 3 de Apocalipse para a gente finalizar esse trecho aqui. Carta à igreja Filadélfia. Capítulo 3, versículo 10. Ok? 3:10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ele está falando do presente, do passado ou do futuro? Futuro. Se tudo terminou em 70 depois de Cristo, essa carta foi escrita em 90, 20 anos depois. Para que Deus ia dar uma revelação de uma coisa que já aconteceu? Por quê? Eu vou dizer por quê, irmãos. Porque está na frente o que vai acontecer ainda. E a nossa missão como igreja é viver o Evangelho para que as pessoas conheçam o amor que nós temos. É ter esperança e tudo que nós fizermos e nos movermos seja para este fim. Pregar o Evangelho, ainda e quando podemos. E pregar o Evangelho quando não podemos. Apresentar o Evangelho vivo em nós, carta de Cristo. Essas palavras, ele diz, são para ter esperança. Ele diz, feliz aquele que ouve as palavras escritas neste livro. Enquanto Daniel, ele não tinha ideia de quando seria que o anjo disse para ele, fecha essas palavras, porque elas são para um futuro muito distante. João estava dizendo, que de Cristo estava falando, venho sem demora. Venho sem demora. O retorno de Jesus Cristo é iminente. Ele não passou os piores dias. Mas o interessante é que os piores dias serão os dias em que Israel vai se converter. É os dias em que a igreja vai brilhar e resplandecer. É os dias que vai haver o maior avivamento que este mundo já conheceu. Porque aquele que é luz vai brilhar mais, e aquele que é treva vai ficar mais escuro. Aquele que é santo vai se santificar mais, e aquele que é impuro vai ficar cada vez mais impuro. É assim que vai acontecer. E se você olhar como as coisas estão acontecendo, se você ver as cartas de Timóteo, Tessalonicenses, se você estudar as cartas proféticas do Novo Testamento, do Antigo Testamento, você vai ver que as coisas estão se cumprindo muito rápido. Você olha para o lado, o amor de muitos está se esfriando. Há igrejas que estão se apostatando. A apostasia nunca foi tão forte como nesse período. As pessoas, elas não estão tendo amor pelas outras, as pessoas não estão sabendo quem são, irmãos. As pessoas não sabem quem são, elas não sabem se são um animal, elas não sabem se são um objeto, elas não sabem o que elas são.
Você vê uma pessoa pelo Facebook, ela está sorrindo lá, mas ela tem alma de palhaço. Ela está linda por fora, mas por dentro está morrendo. Nível de adolescentes se suicidando, pessoas entrando nas escolas e matando crianças. Como que isso está melhor, irmãos? Mas se a gente não tem a revelação de Jesus Cristo, que todas essas coisas vão cooperar. Você lê o livro de Abacuque, sabe que ele começa falando? Até quando, Senhor? Abacuque, ele começa dizendo, até quando o Senhor vai permitir isso? Aí Deus revela para ele o que vai acontecer, e o processo e o fruto de tudo isso que vai acontecer. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto não minta, ainda que eu perca todos os meus animais do campo, eu louvarei o Senhor. Os dias são terríveis, sim. Mas são dias que antecedem, são as dores de parto. São os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. E são dias de urgência da nossa fé. São dias de urgência da nossa fé. São dias que as suas mãos vão ser prodígios. São dias que você vai pisar em serpentes e escorpiões e não lhe farão mal. São dias que a sua mão vai curar, que a sua palavra vai ser poderosa. Gente, eu estou ensinando aqui sobre Apocalipse. Você não escuta mais isso sendo falado em muitos lugares, não, irmão. As palavras será o seu melhor ano. Você vai conquistar as melhores coisas. Você vai viajar e comer o melhor da terra. É o que está sendo pregado. Isso não está tornando as pessoas melhores. Eu amo viajar. Eu amo comer. Não precisa nem explicar isso, né, irmãos? É bom demais comer uma boca picanha, é bom demais comer uma coisa. Mas vocês entendem? Onde está o teu tesouro, está ali teu coração. Digamos que a gente passe por uma crise econômica terrível aqui no Brasil nos próximos 2 anos, na qual a sua picanha não vai ser nem ovo, porque o ovo está R$1 agora. Que você vai ter que comer. Eu vivi na década de 90 à base de sardinha, carne enlatada, arroz. E os meus pais eram tidos como classe média. Tinha um primo meu, vocês conheceram aqui, que não vou citar o nome para nos pôr, que comia pombo. Década de 90. Vai vir dias de vaca magra. Eu não estou sendo profeta do caos, não. Mas a nossa fé não pode ser pautada pelo que podemos pegar. Paulo falava sobre isso. Sei muito bem estar com fartura e com escassez. Ninguém quer, alguém está ansiando, Senhor, manda escassez para mim, alguém está querendo? Mas, meu irmão, na hora que vier o Senhor está comigo nos pastos verdejantes, nas águas de descanso que traz meu refrigério, mas no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo também. E eu vou passar, porque depois desse vale da sombra da morte, tem um banquete. O Senhor está comigo também. O Senhor está conosco. Fique de pé. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não se entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, essas palavras, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá com o céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa de Deus.
Isso foi escrito para nos consolar. Isso foi escrito para nos fortalecer. Isso foi escrito para que a gente ficasse firme no caminho que o Senhor tem para nós. Quando você vê notícias ruins, seu coração se desespera. Quando eu estava no período da pandemia, a onda que teve, que foi em 2020, em março de 2020, nós preparávamos o culto aqui para ser online. E eu tinha pegado o Maurício e algumas pessoas estavam trabalhando comigo para a gente ir comprar álcool em gel, para comprar lenço, máscara, para que quando os irmãos viessem para a igreja, a gente tivesse isso para os irmãos. E aí eu consegui as máscaras para esse domingo. Foi o último domingo que nós tivemos de culto, último sábado. E no dia seguinte eu caí doente. E eu peguei forte essa primeira onda. Fiquei 15 dias numa rede, que eu tentei me isolar no quarto. A gente não sabia como se defender. A gente não sabia se tinha que usar máscara, se tinha que usar gel, se tinha que usar óleo de jojoba. A gente não sabia nada, gente. E é terrível quando você não sabe como se defender. E o pior, não é só quando a gente sabe como se defender. Porque se você tem uma família, você quer defender sua família. E eu olhava para o meu filhinho, o Estevão tinha 5 anos de idade. E ele era muito grudado comigo. Ele ficava lá na porta querendo entrar. Eu não podia dar um abraço no meu filho. Porque eu não sabia se pegava em criança. Eu não sabia nada, gente. Ninguém sabia. O que essa peste veio para o mundo, ninguém sabia. Mas eu tinha conseguido deixar tudo pronto aqui. 15 dias de cama. 15 dias para se recuperar. Eu andava daqui até a cozinha e dormia 2, 3 horas por causa desse exercício. Mas nos primeiros dias eu comecei a pesquisar. Por quê? Porque quando a gente fica sem chão, a primeira coisa que a gente quer fazer é colocar um chão, né, pastor? E qual era meu chão? Preciso de informação, preciso saber o que é isso, preciso saber o que está acontecendo no mundo. E eu botei a televisão lá no quarto onde eu estava, e eu ficava lá jogando para o YouTube, pegando tudo que é informação do que estava acontecendo. E sabe o que isso fez para mim? Medo. Eu comecei a ficar pesado, porque eu só via coisas terríveis. Eu só via um negócio terrível. Eu só via, todas as previsões eram de morte de milhões e milhões. Todas as previsões eram, não havia uma boa previsão. Não havia ninguém dizendo vai ficar bem. Na verdade, os que tinham eram silenciados. Aí sabe o que eu fiz? Parei de olhar. Parei de olhar. E comecei a ler a palavra, a ler livro, a me edificar com outra coisa. Eu tinha que limpar minha mente, irmãos. Eu fiquei bem. Teve a segunda onda, fiquei assintomático, estava aqui na igreja trabalhando. Teve a terceira onda, peguei de novo, fiquei assintomático, porque eu não deixei mais aquilo entrar no meu coração. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer o Senhor. Não importa, irmão, se não haja mantimento, não importa se a videira não floresça, não importa se nada dessas coisas, não importa se os dias fiquem terríveis, não importa se a gente seja perseguido, não importa. O que importa é que Ele está conosco. De tudo isso que eu falei nessa noite, você diz, poxa pastor, você falou coisas muito complicadas essa noite para mim, eu estou meio bugado. Vai estudar, vai ler sua Bíblia. Mas se de tudo isso ficou no seu coração, não importa o quão terrível seja a noite, a alegria do Senhor vem pela manhã, e o Senhor passa conosco essa noite, o Senhor vai passar conosco nesse momento, o Senhor é conosco, Ele é dentro de nós, é sobre nós, a mão do Senhor está, a sua mão está, a sua vida está na mão, na palma de Jesus. O Senhor reina sobre as nações.
coisas terríveis vão acontecer e a gente não tem como explicar todas as respostas. Não tenho. Mas eu tenho uma resposta. Ele disse que ficaria conosco. Ele nos deu o seu Espírito, o Consolador, para estar conosco. Nós não estamos sozinhos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Coisas terríveis estão acontecendo e ventos de todo tempo de graça estão vindo para nos assustar. Mas o Senhor está conosco. O perfeito amor afasta todo medo, irmãos. Apocalipse foi nos dado para nos dar a esperança de que as coisas vão melhorar. As cartas de Paulo, as cartas diziam, na época de Paulo as pessoas estão dizendo, Jesus voltou, agora é cada um por si. Não! Quando ele voltar, todo o olho verá, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não vai aparecer para uns, ele vai aparecer para todos. Este é o Cristo que nós cremos. Este é o Cristo que nós entregamos na sua vida. Você entregou sua vida para Jesus? Você entregou sua vida para Ele? Confia no Senhor. Tira todos os temores do seu coração. Feche seus olhos. Tire todos os temores do seu coração. Tire todos esses medos que tem tentado colocar uma sombra no seu coração. Eu sei que tu tem visto algumas coisas na internet. Coisas estão piorando. Quando a gente vai olhar sobre a política, as coisas só pioram. A gente está olhando sobre o que está acontecendo no mundo, só pioram. As prerrogativas do que tem pela frente são terríveis. Mas atrás de todos esses dias terríveis está Cristo. Ele está conosco. E Ele virá. O Senhor está conosco. Diga assim: o Senhor está comigo. O Senhor me consola, me conforta. Diga assim: Senhor, não deixa eu encher o meu coração de medo. Senhor, me dá coragem, ousadia para viver o Evangelho, para me derramar essa água sobre todo o que está sedento. Senhor, me dá coragem para ter fé até o final. Até o final. Até sua volta. Até sua volta, Senhor Jesus. Até o seu retorno. Até o Senhor voltar. Até o Senhor voltar eu estarei de pé. Até o Senhor voltar eu estarei como uma rocha. Até o Senhor voltar eu estarei firme. Maranata, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Comece a adorar o Senhor. Comece a atrair Ele para a sua vida. Comece a deixar esse amor preencher o seu coração. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não.
Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. 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 E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Deus nos diz que vai vir buscar uma igreja ataviada, perfumada, igual o símbolo de Esther, preparada para o seu noivo. Isso fala do azeite nosso, isso fala da nossa vida, isso fala de uma igreja que o ama de verdade, uma igreja que decide morrer para si mesmo, para Ele. A nossa chamada, irmãos, é amar o Senhor Jesus de todo o nosso ser, amar o Pai e o Filho e o Espírito Santo de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso fôlego, de toda a nossa vida. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Persiga esses dois mandamentos e você vai cumprir toda a lei, tanto a lei moral, uma lei espiritual. Jesus vai buscar essa pessoa que decide morrer para si mesmo pelo outro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça sobre ti, que o Senhor te encha da paz dele, da graça, que o Senhor enche o seu coração de alegria, que o Senhor te conduza a um caminho de retorno para Ele, caso você esteja afastado. Que o Senhor sonde seu coração, não para te acusar, porque Ele diz: eu não vim para julgar ainda, eu vim para salvar. Que o Senhor use as suas mãos para serem bênçãos, para curarem, para ajudar o necessitado. Que o Senhor use a sua boca para trazer vida. Que o Senhor use o seu abraço para trazer consolo. Que o Senhor use os seus pés para socorrer. Que você seja este portador da luz, essa carta de Cristo, exalando o perfume dele. Esta carta que o mundo vai ler através de você e vai buscá-lo também.
Que seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.